Olá, amados, graça e paz. Em mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos concede um coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós o Espírito reto e inabalável, da qual perseveramos dia após dia, porque até aqui nos sustentou o Senhor, como bem diz o salmista. Deitei, logo peguei no sono, dormi e acordei, porque Ele nos sustenta, Ele nos concede o pneuma, o fôlego de vida, do qual o seu Espírito comunica ao nosso pneuma, e nós estamos, segundo as obras que são dele, sendo cumpridores, segundo aquele que é o elo da perfeição, e a Ele seja toda a honra e toda a glória. Romanos 9,18 nos diz: Ele tem a misericórdia de quem deseja, assim como quando Moisés quis que o seu nome fosse riscado em prol do povo, ele disse: de maneira alguma uso da misericórdia como quero, do qual sabemos que a responsabilidade é individual e que todo homem já nasce desde o seu nascimento inclinado ao pecado, do qual o dever de todo homem consiste em temer a Deus, que é o princípio da sabedoria. Atualmente, através do Filho do Homem, se alcança a remissão pelos pecados através da única oblação, aonde a palavra diz que homens de fé seguiram segundo aquele da qual o próprio Davi diz que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E atualmente o Filho, assim como o Pai o justificou, Ele é aquele que nos justifica, e é aquele que perseverar até o fim sendo seus imitadores. Assim como o Pai o ressuscitou ao terceiro dia, do qual Ele fez suas aparições há cerca de 40 dias e adentrou novamente ao alto dos céus, assim Ele ressuscitará no último dia aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que não experimentarão a segunda morte. E Ele tem a soberania absoluta, segundo a graça. Ele endurece, embrutece o coração de quem o quer, assim como é aquele que permanece com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós. Assim como a palavra nos diz lá em Êxodo, quando o próprio Deus diz que iria endurecer o coração do faraó para que não deixasse o povo partir, e assim ele foi enviando as pragas, até que no momento da última praga, da qual ali ele permitiu com que o povo saísse, mas o seu coração continuou embrutecido, do qual ali com seu exército ele foi a perseguir aquele povo, da qual a palavra nos diz que confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus Cristo, porque ali aqueles que perseveraram ali havia no portal dos seus umbrais uma marca, eles marcharam, triunfaram diante do inimigo, e o inimigo ali foi envergonhado. Tudo é assim. Deus permite um embrutecimento do coração, o véu que lhe é colocado, para que creia em suas próprias mentiras e recebam o seu galardão, assim como ele dizia em Êxodo: endurecerei o coração de Faraó, Êxodo 7:3, e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios, assim como ele tem operado sobre todo mundo, e tem a cada dia multiplicado mais ainda os seus sinais no Egito, e embrutecido o coração daqueles que seguem segundo a mentira, para que recebam o seu próprio galardão, crendo nas suas próprias mentiras, tendo o coração embrutecido, da qual aqueles que perseveram segundo a verdade, ao contrário, seu coração é contrito, arrependido, produz os frutos dignos de arrependimento, do qual ele diz que veio buscar pecadores e não justos, da qual nós perseveramos dia após dia, e o Espírito reto e inabalável
que nos concede o favor imerecido, do qual nós perseveramos na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, como odres novos em vinho novo, ambos se conservam e perseveram, da qual somos seus imitadores. O Espírito Santo comunica ao pneuma o foro de vida da qual a palavra diz que cada um examine-se a si mesmo, e ele nos testifica que estamos sendo cumpridores segundo aquele que tudo opera e executa, e assim perseverai em mais um dia aqueles que têm o seu coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza e faz morada em nós, da qual ele diz: se vós estáis em mim, eu em vós, sede santos, sede justos, sedes meus imitadores. E assim nós perseveramos, porque até aqui nos sustentou o Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai. E nós somos abençoados nas regiões celestiais em Cristo, como co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, assim como Ele nos ensina. Aquele que passa pelos mesmos sofrimentos são aqueles que usufruem do melhor dessa terra, onde por um tempo aqueles que eram acusadores, que apontavam os dedos, até venceriam os santos, mas agora, quando é chegado o tempo da indignação, é o momento onde nós perseveramos e florescemos, sendo justificados aquele que é justo. E outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadico e o justo, e os que servem o rachão maldoso, do qual a porta lhes foi fechada, e perecem por falta de conhecimento e negligência no ensino, e estão a receber do seu galardão. Estão sendo silenciados, emudecidos, estão sendo expulsos pelo tempo da indignação. Perseverai em mais um dia aqueles que não são traidores da fé e que anunciam em espírito e em verdade o Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.